Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Quando Jesus veio para aliviar o sofrimento da humanidade, por meio de curas, milagres, palavras bondosas, amorosas, atos generosos, isso não era um fim em si mesmo, mais do que trazer qualidade de vida para o ser humano no presente mundo. Jesus queria levar a salvação do ser, a salvação da alma, diríamos assim. Ele queria que o ser humano tivesse uma vida eterna. E para que isso fosse possível, Jesus Cristo, amigo ouvinte, a segunda pessoa da divindade, ele encarnou, viveu como um ser humano, inocente, e morreu na cruz de forma substitutiva para proporcionar a vida eterna a todos aqueles que crescem nele. Deus não poderia dar a vida eterna para um pecador, porque de acordo com Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte eterna. Mas quando Cristo morre na cruz sem merecer, morre como um ser divino humano, Deus tem um direito, um argumento legal para poder perdoar o ser humano. E por isso todo aquele que tem fé em Cristo e o aceita como Salvador, ele pode se apropriar da justiça que pertence a Cristo e ser declarado justo diante de Deus, para que possa ter a vida eterna. E quando estudamos sobre a cruz de Cristo, nós percebemos que a cruz de Cristo revela o amor e também revela a injustiça. De que maneira? Vamos fazer uma análise. Vou ler primeiramente para você Filipenses 2, versos 5 até o versículo 8. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto nos mostra o amor de Jesus por nós. A cruz revela o amor porque Cristo, mesmo sendo Deus, diz aqui o texto de Filipenses 2:6, na Nova Versão Transformadora, ele não considerou o ser igual a Deus, ele não considerou a sua divindade algo a que devesse se apegar. Cristo preferiu esvaziar a si mesmo e assumir a posição de um servo, de um ser humano. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, em primeiro lugar, a cruz revela o amor do sacrifício de Jesus Cristo por nós. A segunda pessoa da divindade se transforma num ser humano para poder morrer, porque na sua divindade ele não poderia morrer, mas como um ser divino humano ele poderia morrer por nós. Ele deu a sua vida por nós, para Deus ter um direito legal de transferir a justiça de Cristo para nós. Só que ao mesmo tempo, amigo ouvinte, a cruz revela a brutalidade e a injustiça que Jesus sofreu. E por que a cruz revela a brutalidade e a injustiça que Jesus sofreu? A brutalidade pela forma como Cristo foi morto. Se você ler Isaías 53, 3-6, você tem uma descrição com mais ou menos 700 anos de antecedência de como seria o sofrimento de Cristo na cruz. E você pode confirmar isso lendo, por exemplo, Mateus, capítulo 26, capítulo 27, os momentos finais de Cristo antes da cruz. Cristo sofreu absurdamente. Cristo sofreu dor física, dor emocional, e teve uma sensação terrível no aspecto espiritual de estar afastado do Pai por toda a eternidade.
Porque em Mateus 27, 52 e 53, Cristo disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Como todos os pecados da humanidade estavam sendo jogados sobre Cristo, ele sentiu uma eterna separação entre ele e o Pai. E a cruz, além de revelar a brutalidade do castigo de Cristo, que ele sofreu no nosso lugar, revela também a injustiça que Cristo sofreu. E por quê? Porque na lei de Deus, amigo ouvinte, que encontramos no Antigo Testamento, há um mandamento muito claro em Êxodo, capítulo 23, verso 7, que diz o seguinte: jamais acuse alguém falsamente, jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Então há no mandamento, lá no Antigo Testamento, uma lei de que uma pessoa inocente não pode ser condenada à morte. Uma pessoa inocente ou íntegra não pode morrer. E Cristo preferiu assumir essa injustiça para que Deus tivesse um direito, um argumento legal de nos perdoar. Perceba, amigo ouvinte, o quanto Cristo fez e faz pela humanidade. Por isso, nem um ser humano em são juízo, depois de conhecer o amor de Cristo evidenciado na cruz, deveria dizer um não para Jesus. Toda pessoa em são juízo, depois de entender o plano de salvação, deveria aceitar a Cristo como seu Salvador, aceitando o plano de Deus para a salvação desta pessoa. Isso seria o mínimo que deveríamos fazer, em gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós. Imagine se não deveríamos fazer isso para termos a vida eterna. Eu agradeço por sua companhia no Lições da Bíblia de hoje e amanhã vamos finalizar o nosso assunto da semana. Que Deus guarde a você, que Deus guie os seus passos e até o nosso próximo estudo.